alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vou tirar a máscara porque nós estamos aqui respeitando o distanciamento social. O meu nome é Roberta e nós hoje vamos conversar sobre contos de fadas. Vocês sabem o que é contos de fadas? Sabe aonde surgiu, quem inventou o conto de fadas? E por que tem esse nome, conto de fadas? Será que tem fadas em todas as histórias? Ufa, quantas perguntas, né? Nós vamos descobrir todas as respostas. Mas antes, nós vamos assistir um teatro de sombras. É a apresentação sobre Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Grimm. Era uma vez uma menininha encantadora. Todos gostavam muito dela, mas quem mais a amava era a sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certo dia, ela ganhou um pequeno capuz de veludo vermelho. A menina gostou tanto que não tirava o capuz da cabeça, e assim ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, preparei uma cesta com alguns bolinhos, frutas e guloseimas. Leve para a sua avó. Ela está doente e se sentindo muito fraquinha. Mas tome cuidado. Não pare para conversar com ninguém. E quando estiver na floresta, olhe para a frente, como uma boa menina, e não saia do seu caminho. Pode deixar, mamãe. E lá se foi Chapeuzinho para a casa da vovó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. De repente, apareceu um lobo bem na sua frente. Mas Chapeuzinho não sabia que ele era malvado e não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia, senhor lobo. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? A casa da vovó. O que tem dentro desta cestinha? Ah, aqui tem bolinhos, frutas e guloseimas para a vovó. Ela está muito doente e tenho certeza que isto vai fazê-la ficar mais animada. Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho? Fica lá do outro lado do bosque, em cima da colina. O lobo estava muito faminto e montou um plano para comer a vovó e a Chapeuzinho. Chapeuzinho, olhe como há lindas flores por toda parte. Que tal colher as flores e fazer um buquê para sua avó? Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Chapeuzinho gostou tanto da ideia que começou a colher as flores. As flores eram tão lindas que Chapeuzinho nem reparou que estava saindo do seu caminho e entrando cada vez mais para dentro da floresta. O lobo, muito esperto, aproveitou e correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Quem é? E o lobo afinou a sua voz para imitar a voz da Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho, trouxe uma cestinha para você, vovó. Abra a porta. Pode entrar, a porta está aberta. O lobo entrou e, sem dizer uma palavra, foi direto à cama da avó e a devorou inteirinha. Depois, vestiu as roupas dela
enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e fechou as cortinas. Depois de muito tempo, Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó e bateu na porta. Quem é? Sou eu, vovó, Chapeuzinho Vermelho. Abra a porta. Pode entrar, minha netinha. A porta está aberta. Chapeuzinho Vermelho entrou e se aproximou da cama da vovó. Quando chegou bem perto, falou: Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem! É para te escutar melhor, minha netinha. Vovó, que olhos grandes você tem! É para te enxergar melhor, minha netinha. Vovó, mas que nariz grande você tem! É para te cheirar melhor, minha netinha. Vovó, que boca grande você tem! É para te comer! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Por favor, socorro! Um caçador estava passando ali por perto e ouviu os gritos da menina. Ele entrou na casa com a sua espingarda para ver o que estava acontecendo. Então ele pegou uma tesoura, abriu a barriga do lobo e a vovó saiu vivinha dali de dentro. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando o lobo acordou, ele tentou sair correndo, mas as suas pernas estavam muito pesadas por causa das pedras na barriga. Então ele bambeou e caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram muito felizes e sentaram na mesa para comer os bolinhos e festejar. E Chapeuzinho Vermelho pensou: nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe proibir. E o que vocês sentiram quando viram a apresentação? Vocês sentiram medo? Ou se sentiram aliviados? Sentiram alegria? Ou sentiram fome quando viram aquela cesta cheia de guloseimas? Todas essas emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia e ela está sempre dentro do nosso coração. E é muito bom vivenciá-las porque faz nós crescermos como pessoa. Hoje nós vamos falar sobre os contos de fadas Chapeuzinho Vermelho. Aqui é o mapa do Brasil, do mundo. Nós estamos aqui, no Brasil. E aqui está o continente europeu, onde nós temos países como a Itália, Portugal, França, Alemanha, entre outros. Foi aqui, nesse continente, que surgiu os contos de fadas, que surgiu a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que antigamente, muito antigamente, não tinha luz. Você já imaginou a sua vida sem luz? Você não ia ter internet, não ia ter televisão, não ia ter o celular da mamãe para jogar jogo e videogame, nem pensar. Você ia ter que tomar banho frio, você já imaginou isso? Só que naquela época, assim que o sol nascia, as pessoas já iam para a rua para aproveitar a luz do dia. E quando o sol se punha, todo mundo ia para casa, se reunia e já jantava. Logo depois do jantar, todos da família e às vezes até todos da aldeia se reuniam para conversar, para tocar música e para também contar histórias. E aquele momento era um momento muito especial, principalmente para as crianças. Elas ficavam esperando quase que o dia todo aquele momento para saber como a história ia terminar ou para saber qual ia ser a próxima história. Normalmente, quem contavam essas histórias eram os mais velhos. Eles contavam para as crianças. Quando essas crianças cresciam,
elas contavam para outras crianças e assim era passado numa tradição oral de geração em geração. A Chapeuzinho Vermelho, a história, ela começou assim. Aí teve um moço chamado Charles Perrault que em 1697 escutou a história da Chapeuzinho e escreveu num papel e um livro. Ele foi o primeiro que escreveu, mas a versão dele, o modo dele contar, não foi a mais conhecida. A mais conhecida, que a gente acabou de ouvir a história no teatrinho, é dos irmãos Grimm. Eles estudaram, fizeram muitas pesquisas durante muitos anos nas aldeias da Alemanha. E lá eles escutavam todos os contos, todas as histórias e iam anotando no papel. Olha essa imagem. Essa aqui é uma senhora que se chamava Doroteia. Aqui estão os irmãos Grimms. Repare que um deles está anotando e ela fez um combinado com eles. Eu conto uma história por dia, mas desde que vocês venham todo dia tomar um chá comigo. E nisso eles ficaram por muitos e muitos dias nessa aldeia. E vocês repararam que tem crianças em volta prestando bastante atenção nessas histórias? Com isso, com todas essas anotações, eles publicaram o primeiro livro deles. Era o livro Contos Infantis e Domésticos, Irmãos Grimm, 1812. Nesse livro tinham vários contos que eu tenho certeza também que vocês conhecem. Você conhece outro conto de fadas ou só conhece a Chapeuzinho Vermelho? Tem A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, A Branca de Neve e os Sete Anões, João e Maria, João e o Pé de Feijão, Cinderela, O Patinho Feio, O Gato de Botas, Rapunzel e A Pequena Sereia. Mas tem muito mais, são mais de 100. Sabe aquela tabela numérica que tem na sua sala? Ou ela é a quadradinha ou é uma reta numérica. Lá vai de 1 a 100. É mais do que aquela reta, do que aquele quadro, para você ver a quantidade de contos de fadas que tem. Agora, por que os contos de fadas têm esse nome? Tem fada em todos os contos? Olha a fada aqui. O que uma fada tem na mão? É uma varinha de condão. O que essa varinha de condão faz? Vocês lembram da história da Cinderela? A Cinderela, ela tem uma fada madrinha. A Cinderela tinha aquela roupinha bem rasgadinha, suja, e aí de repente veio a fada madrinha com a varinha de condão dela, fez assim e pim! O que aconteceu? Uma mágica. Aquele vestido se transformou num vestido lindo, brilhante, e a Cinderela ficou lindíssima. O que mais que a fada madrinha da Cinderela fez? O que ela fez com a abóbora, vocês lembram? E com o camaleão? E com os ratinhos? A abóbora se transformou na carruagem, o camaleão no cocheiro e os ratinhos naqueles cavalos belíssimos. Isso é mágica, isso é fantasia, isso são coisas extraordinárias que só acontecem nos contos de fadas. Por isso que eles são tão interessantes. Existe apenas uma forma de contar a história da Chapeuzinho Vermelho? O que vocês acham? Só existe essa história que a gente contou dos irmãos Grimm? Ou vocês já conheceram alguma de outro jeito, de alguma forma? Olha quantas versões de Chapeuzinho Vermelho que nós temos atualmente. Nós temos a Chapeuzinho Vermelho valente, que leva a amiga dela para lutar contra o lobo mau. Nós temos a Chapeuzinho Vermelho amarela, amarela de medo. Nós temos os 3 chapeuzinhos vermelhos que até o Saci entrou na história.
Nós temos a Chapeuzinho Vermelho que estava estragada. O lobo nem sabia se queria comer ela, porque achava que ela estava estragada. Nós temos o Chapeuzinho e o Dragão. Nessa história tem dragão, tem bruxa, tem até disco voador. Temos também a Chapeuzinho Vermelho do jeito que o lobo contou. E nessa história o lobo é super bonzinho. E além da Chapeuzinho Vermelhos coloridos, outras histórias também tem várias. Eu mostrei aqui algumas. As Chapeuzinhos coloridos tem chapeuzinho preta, abóbora, verde, cada uma delas tem uma característica. As Chapeuzinhos coloridos, eu trouxe aqui o livro para mostrar para vocês. Que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capa do livro. Para que você acha que serve a capa de um livro? Quando eu pergunto isso para os meus alunos, eles normalmente respondem que a capa é para proteger as folhas que tem dentro do livro. Sim, é verdade. A capa ela é mais grossa normalmente e as folhas são mais fininhas. Mas além disso, o que tem na capa? Tem imagens que já dão dicas para a gente do que é o livro, qual é o assunto. Além das imagens, nós temos o título, que normalmente estão com as letras maiores. Além do título, nós temos sempre os autores ou o autor. Ele foi quem escreveu o livro. E além dos autores, nós temos o ilustrador, quem fez o desenho dos personagens, os desenhos que estão dentro do livro. E também nós temos a editora. Quando eu pergunto o que é uma editora, eu sempre escuto, a editora é onde imprime os livros. Sim, é onde imprime os livros, mas tem muitas outras coisas antes disso. A editora faz a arte do livro, principalmente da capa. São eles que decidem que tipo de letra que vai ser, que cor que vai colocar na capa do livro. Além disso, eles fazem toda a revisão para ver se tem algum erro. Por isso que é importante aprender a ler e a escrever direitinho, porque se tiver algum erro, eles têm que corrigir. E além disso, eles distribuem os livros para o livro chegar aí na sua casa. Olha quanta coisa a editora faz, né? Agora a gente vai falar sobre os personagens. O que são personagens? São pessoas, animais ou objetos que fazem parte da história. Se for animal ou um objeto, tem que ter características humanas, como, por exemplo, falar. Aqui, na Chapeuzinho Vermelho, nós temos o caçador, a mãe da Chapeuzinho, a Chapeuzinho Vermelho, a vovó e o lobo. O lobo é uma pessoa? Não, ele é um animal e ele fala. É uma característica humana. Agora, quem é o personagem principal dessa história? Vocês sabem? É a Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque ela é quem mais aparece nas cenas da história. E toda a história acontece ao redor da Chapeuzinho Vermelho. Por isso ela é a personagem principal. Agora, os contos de fadas também têm outro segredo que eu vou contar para vocês. Sempre tem 3 partes. A primeira parte é o início. Vocês lembram como que é o início da história? Se você tivesse que escolher uma parte, qual que você escolheria para ser o início? Como que começou a história? A mamãe da Chapeuzinho entregando a cestinha e pedindo para ela ir na casa da vovó. E os contos de fada normalmente começam com era uma vez, ou então há muito tempo atrás. Agora, e o meio da história? Qual é o meio da história? O meio da história é quando acontece algum problema que o personagem principal tem que resolver. Qual foi o problema que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho? Ela encontrou o lobo mau e, pior, conversou com o lobo mau.
esse é o meio da história, que normalmente acontece também com de repente. De repente, o lobo mau apareceu. E a terceira e última parte é o final. Qual é o final da história? Fim da história é quando o caçador aparece para salvar Chapeuzinho e acabar com o lobo mau. E terminam os contos de fadas com "e viveram felizes para sempre", quando tudo se resolve, tudo fica em harmonia e tudo fica bem. Nós hoje tivemos muitos aprendizados. Nós entendemos a origem dos contos de fadas, a mágica dos contos de fadas que existe neles. Lembra da mágica da Cinderela, da varinha de condão? Você pode se perguntar se existem outras mágicas também. Na Branca de Neve, por exemplo, tem o espelho da madrasta. No espelho, ela fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E o espelho fala com ela. Olha, isso é uma mágica. E a semente do pé de feijão, do João e o pé de feijão? Que ela cresce e fica gigante e vai até o céu. Você já viu uma semente de feijão ir até o céu? Além do beijo da Bela Adormecida, do príncipe que acordou ela e ela estava anos dormindo, isso tudo é mágica. Os autores de Chapeuzinho Vermelho, nós vimos principalmente os primeiros, as diversas versões da mesma história, estudamos sobre a capa de livro, os personagens e o personagem principal e também acabamos de aprender que o contos tem 3 etapas: início, meio e fim. Agora vamos fazer um combinado. Pega aí na sua casa uma folha, canetinha se você tiver, lápis de cor, giz de cera e faz um desenho da parte que você achou mais emocionante da história, que você teve mais atenção. E depois que você terminar o desenho, atrás você escreve o nome dos personagens que fazem parte dessa história, combinado? Agora, façam as atividades que as suas professoras estão mandando para vocês. Eu tenho certeza que elas estão se dedicando muito e fazendo essas atividades com muito carinho. E lembre-se sempre, você é capaz. Um abraço e até a próxima!